Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá no ar o 45 minutos, um 45 minutos especial. A gente tem aqui um super convidado que você vai descobrir quem é agora. Fala, meu povo, agora sim tá no ar o 45 minutos. Vocês estão vendo aqui, ó, sofazinho recheado. E hoje temos um convidado super especial para bater um papo aqui no 45 minutos. Ney Franco, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação aqui hoje com a gente. Isabela, eu que agradeço, né, vir a essa casa, né, essa marca espetacular que é Placar, que quem gosta de futebol, né, principalmente, desde criança, né, está no nosso consciente, né, nem no subconsciente. Então, obrigado pelo convite e me coloco à disposição aí para a gente falar desse esporte maravilhoso que é o futebol. Tá preparado que a resenha vai ser forte aqui Sem hoje, hein? dúvida, tô vendo, vamos embora. O Vamos lá. aquecimento já começou. Tá legal. Exatamente, exatamente. E estou aqui com os meus companheiros Leandro Miranda e Klaus Richmond. Tudo certo com vocês? Estamos aí na atividade, né, Klaus? Tamo aí, Sempre que convocados, tentando fazer nosso melhor. Entendi. correspondendo Aham. às expectativas do professor, né, Sim, da nossa comissão perfeito. técnica. Estão correspondendo, estão aqui de volta, estão Camisa correspondendo. 10 e tá o tudo- camisa 9. Exatamente, esses Tá mais dois para ótimos. 5 e 8, né? Os carregadores de piano aqui. Os jogadores operários aqui, mas que cumprem a função. Bom, então preparados para cumprir a função Bora. hoje? Estamos preparados, bora. Então vamos lá. Bom, a gente tem muito que conversar aqui, né? A gente vai falar um pouquinho da tua carreira, das suas expectativas para o futuro e também um pouquinho do cenário do futebol brasileiro atual. Mas de início, né, eu queria saber como que você tá hoje, né? Muitas pessoas estão assistindo a gente e podem estar se perguntando aí, poxa, faz tempo que eu não vejo o Ney Franco, você já está há 2 anos, certo? Sem treinar um clube. Como que você ficou durante esses 2 anos? E já vou lançar a pergunta logo, você quer voltar? Lógico que eu quero voltar, né? Eu falo, desses 2 anos, 1 ano foi por opção, né? 2021 foi por opção, né? Eu estava com a minha família morando nos Estados Unidos, retornamos para o Brasil. E 2022 eu tentei me encaixar, tive algumas possibilidades de trabalho em 2022, as coisas não aconteceram. E o que eu mais quero agora em 2024, né? Trabalhar num clube, de preferência num clube no Brasil, né? E desta forma aí, quem sabe aí, dar da próxima vez uma entrevista com vocês, falando com mais propriedades, trabalhando dentro de uma competição nacional, né? Num brasileiro, numa Copa do Brasil, em campeonatos estaduais, né? Então, esse é o meu grande, né, desafio para 2024, estar trabalhando aí num clube brasileiro. Perfeito, metas, né? E inclusive o Ney falou de, né, dar mais entrevistas pra gente, tudo mais. A gente tem materiais aqui da Placar, Tem porque Ney materiais. Franco já saiu Já na apareceu revista muitas algumas vezes, nas né? páginas de Ele Placar. no aquecimento aqui, né? Ele falou, ó, acho que eu nunca apareci na Placar, tudo Todo humilde, mais. todo Lançou humilde. uma humildade, né? O homem é de uma humildade, uma simplicidade, mas não, a gente falou, não, Ney, com certeza está registrado, né, nas páginas da Placar e a gente Ai, vai que provar, bom. viu? Por Tem A mais currículo, B né? que Tem currículo pra Que estar. bom, mas logicamente que a revista pela qualidade dela e pelos clubes que eu trabalhei também, né, no Brasil, né, grandes clubes do futebol brasileiro com conquistas, né, logicamente que foi uma brincadeira, porque a Placar realmente para a gente é o topo, né, como eu falei anteriormente, né, Klaus, Leandro, vocês embora trabalhem na casa, né, vocês são novinhos, mas quando eu vi, por exemplo, Obrigado, aquele né? especial ali da Copa do Mundo de 82, né, aquilo ali foi minha adolescência, né, e era a Placar que era o nosso, né, que a gente esperava ansiosamente sair a edição da Placar, Uma referência, né, né? se não me engano, na minha época de jovens era um lançamento semanal, né, e hoje não, vocês mais jovens, né, vocês vivem lá no mundo da internet, Uhum. né, ainda bem, assim, evoluiu e ainda bem que a Placar está acompanhando, né, esses tempos modernos e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sim, inclusive a gente tem o 45 minutos que faz parte da nossa programação nova na Placar TV, né? Nova sim, vocês já estão acostumados com 45 minutos, mas a gente tem o Opinião, a gente tem também nas redes sociais o Toque Rápido, vários quadros, e é isso, né? A gente vai Bacana. vai criando aí novos conteúdos. Agora, o que que a gente pode dar de spoiler aí, Klaus, você que viu os materiais, enfim, que o Ney Franco está
na Placar? O que a gente pode já mostrar para a galera que está Olha, assistindo a tem, gente? tem um especial aí que é um dos assuntos que eu queria tocar, né, com relação ao Ney, que é o trabalho na seleção sub-20, né, no período ali que você pega 2011, 2010, 2011, né, Isso. que foi talvez um dos melhores momentos da sua carreira, né, e se Uhum, não foi o melhor, né, uhum. que trabalhou com alguns jogadores assim, mais ou menos, É. né, Neymar, A gente está Casemiro, vendo, inclusive, na Lucas tela, ó. Moura, essa daí é um momento que você explica, Ney, sobre a questão das convocações, né? Que você não deixaria de convocar os jogadores. O Neymar, por exemplo, tem até uma frase sua destacada ali, Uhum. que qualquer treinador, né, não deixaria de contar com o Neymar, porque tinha aquela disputa, aquela queda de braço, né? O treinador do sub-20 atrapalha o treinador principal e por aí vai. É uma discussão que sempre hoje a gente Aham. carrega até hoje, né? Até os dias atuais. Você considera esse o melhor momento da sua carreira, o momento que você esteve à frente da seleção sub-20 e trabalhando com esses jogadores? Eu queria que você rememorasse um pouco a questão ali, porque é uma safra muito boa. Neymar, Lucas, Oscar, Casemiro, Danilo, Coutinho. Alexandro, Coutinho. E essa safra, eu tenho que te fazer um agradecimento aos clubes também, né? Porque para essa seleção aí de 2011, que a gente fez uma convocação em 2010, para o Sul-Americano de 2011 e o Mundial 2011, os clubes ajudaram muito, né? O Neymar já estava jogando no alto nível Sim. no Santos e teve um trabalho muito bacana não só do clube, do Santos liberar, mas do pai do Neymar também comprar a ideia dessa competição, principalmente da Sul-Americana, que ela era um pré-olímpico para as Olimpíadas de 2012. Então a gente foi para essa competição com uma responsabilidade enorme. Não era simplesmente disputar um Sul-Americano, você tinha que ficar entre os dois primeiros, né? E foi um dos motivos da procura da CBF no meu nome, porque em 2010 eu estava trabalhando no Curitiba, estávamos na liderança da Série B em 2010 e a CBF me procurou no mês de setembro para assumir a seleção. Então, no início, né, tanto o Ricardo Teixeira como o Mano Menezes queriam que eu me desligasse do Curitiba e viesse para a seleção. E nós estávamos liderando, né, a Série B. Eu, assim, gostei muito do convite, mas coloquei, eu não tenho como deixar o Curitiba, né? E eles entenderam esse momento, eu fechei o campeonato da Série B com o Curitiba, a gente foi campeão da Série B e dessa forma eu fiz uma convocação. Então acho que a gente foi muito feliz na convocação, né? O Neymar já estava jogando no Santos, né? Aí o Danilo que tinha acabado de sair do América para o Santos, o próprio Alexandre que a gente já conhecia do Atlético Paranaense que já estava no Santos, o Casimiro, o Lucas no São Paulo, né? O próprio Oscar que estava no litígio, tinha acabado de sair de um litígio do São Paulo que estava no sub-23 do Internacional, né? Hoje você olha para esses jogadores, pô, o cara também só tinha só tinha craques, realmente craques, mas eu acho que a gente foi muito feliz na convocação também, né? E aí tem mais Felipe Coutinho, Dudu depois do Mundial, né? Além do Casimiro, o Fernando, que era um volante que tinha no Grêmio, que depois fez a carreira lá fora, o Alan do Vasco, então o William José, né? Então eu vou esquecer algum nome aqui, Uhum. porque realmente essa Claro. seleção ela foi Bruno muito boa. Vini. Agora, Klaus, eu acho que foi um dos trabalhos bons que eu fiz, né? Então eu acho que desde o meu início de carreira, eu fiquei 1 ano e 6 meses à frente do Ipatinga, que foi meu primeiro clube profissional. A gente foi campeão mineiro. Com Ipatinga chegamos a uma semifinal de Copa do Brasil, eliminamos Botafogo, eliminamos Santos, eliminamos o Náutico nos aflitos, chegamos numa semifinal com o Flamengo, em 2 jogos equilibrados, então acho que foi um trabalho muito bom. Depois fui para o Flamengo, 1 ano e 4 meses à frente do Flamengo, uma primeira parte do trabalho com muita qualidade também, com título da Copa do Brasil e Campeonato Carioca. Esse trabalho que eu fiz no Curitiba em 2010 também foi espetacular. O Curitiba, não sei se vocês lembram, o Curitiba eu fui contratado para a Série A do 2009, faltando 10 rodadas, a equipe em zona de rebaixamento. Nós não conseguimos tirar o time do rebaixamento, o time caiu e foi naquele fatídico jogo Curitiba e Fluminense, Perfeito. onde a torcida invadiu o campo. Quebra-quebra. Uhum. Foi um quebra-quebra com essa queda do Curitiba. O Curitiba pegou 10 jogos de suspensão para o ano seguinte. Então, mesmo caindo, a diretoria do Curitiba me procurou, não, a gente quer que você continue no projeto. E o Curitiba, sim, a gente fez um projeto de reconstrução.
Fizemos 10 primeiros jogos da Copa do Brasileiro da Série B jogando fora, em Joinville, então praticamente a gente não tinha casa. A gente ganhou o campeonato estadual e a gente deu uma arrancada e a gente foi campeão da Série B. Então eu coloco esse trabalho também como um trabalho assim que eu estava desde o início, né, do projeto, ele deu certo. E logicamente que essa seleção brasileira também, né, ela né, além de ter ganhado 2 títulos importantes, que é o Sul-Americano e o Mundial, ganhamos diversos torneios fora também, ganhamos torneio na África do Sul, ganhamos torneio na Espanha, ganhamos um torneio na Argentina, numa final contra a Argentina, inclusive o gol do Rodrigo Caio, aí já foi em 2012, né? E em 2012 veio o projeto, né, do São Paulo, o convite de vir trabalhar no São Paulo, trabalhei 1 ano à frente de São Paulo, coloco os 7 primeiros meses à frente de São Paulo com números expressivos, muito bons. Peguei o São Paulo numa situação muito difícil no Campeonato Brasileiro e a gente arrancou o segundo turno. Eu peguei na virada, a gente foi campeão do segundo turno e, paralelamente, a gente disputou uma Copa Sul-Americana e a gente foi campeão da Que era o Sul-Americana. último título de expressão do São Paulo até Isso, ganhar a Copa do até Brasil o esse Brasil ano, né? desse ano, né? E além do título, com a equipe jogando bem. A gente acertou uma formação com o Lucas jogando do lado direito do campo, Oswaldo no bom momento do lado esquerdo, Luiz Fabiano centralizado, o Jadson, uma meia de ligação, com 2 volantes na época muito bem, que tinha o Wellington, o Denilson, ainda tinha o Maicon e tinha ainda o Casemiro, um jovem, na época muito jovem, o volante, né? O Rogério Ceni no gol, o Cortez, lateral esquerdo, Tolói, né? Então, assim, foi um trabalho assim, muito interessante também, né? E depois os 2 trabalhos que eu tive à frente também do Goiás, né, onde eu peguei o Goiás na Série B, em 19º colocado, a gente arrancou e teve o acesso em 2018. Em 2019 também saí, voltei com o Goiás próximo de zona de rebaixamento, tiramos e colocamos a equipe numa Copa Sul-Americana, né? Então, assim, são alguns trabalhos assim legais em termos de resultado. E também vanglorio muito alguns clubes que eu passei, de alguns jogadores que eu lancei, né, ajudei nessa transição da base profissional. Entre esses jogadores, o Renato Augusto no Flamengo. A gente, na final de Copa do Brasil, né, ter essa... Apostar né, nele, né? apostar, né, logicamente que ele mostrou, ele me passou tranquilidade, né, e numa final de Copa do Brasil ele foi lançado, e uma final que foi contra o Vasco da Gama, né? Foi a primeira vez que teve uma final de Sim. clubes da mesma cidade e uma rivalidade enorme. E ele virou e é um dos jogadores referência no Brasil. Nem, você repassou né? sua carreira inteira aí, é muito legal, que até ia ser uma das perguntas, né? Falar um pouquinho, inclusive a gente vai falar mais Uhum. de alguns clubes que você passou. Olhando a sua carreira, a gente vê que foi assim, uma ascensão meteórica no começo, Isso, né? Você aham. apareceu como um dos técnicos ali da nova geração, ganhando o título mineiro pelo Ipatinga, chegando longe na Copa do Brasil e de cara já deu o salto para o Flamengo. Isso. Como que foi esse salto para você de estar num time que disputava ali a Série C, o Ipatinga, direto ir para o time de maior torcida do Brasil, um dos de maior pressão do Brasil? É verdade que o convite para treinar o Flamengo chegou no vestiário do Ipatinga? É verdade essa história? Leandro, é uma história assim, mas não é tão simples assim, porque antes disso, de trabalhar no Ipatinga, eu tenho uma história na base, né? Eu trabalhei 10 anos na base do Cruzeiro como treinador, né? E 3 anos na base do Atlético Mineiro como preparador físico. E em 2005 o Cruzeiro fez esse projeto com o Ipatinga, uma parceria, a gente foi campeão mineiro. E foi isso mesmo, cara. Assim, a campanha no Ipatinga, ela valorizou todos os profissionais que estavam ali. E como eu falei anteriormente, em 2006 a gente chegou a uma semifinal de Copa do Brasil, né? E essa semifinal, o jogo foi contra o Flamengo. Então nós fizemos o primeiro jogo no Ipatingão, ficou de 1-1, e o segundo jogo no Maracanã, nós perdemos de 2-1, mas iniciamos o jogo ganhando de 1-0, né? O Flamengo, o Marcelinho empatou logo depois, e no finalzinho do segundo tempo o Renato Abreu fez o gol do Flamengo. E isso já na madrugada de quarta para quinta-feira, a gente lá no vestiário, né? Logicamente remoendo ali a frustração de ser eliminado, embora tenha sido pelo Flamengo, mas a gente jogou, né? Se você for rever o jogo Flamengo e Ipatinga no Maracanã, o Ipatinga nós tivemos muito próximo de chegar à final, porque nós jogamos bem,
né, e criamos muitas situações de gols. E teve um momento, né, que a gente estava no vestiário, o presidente do Ipatinga, o Itaí Machado, me chegou e falou: Ney, o Kleber Leite, né, do Flamengo, está aí, está querendo conversar com você, pode autorizar entrar no vestiário? Eu falei, pô, lógico, Manda. Kleber Leite, cara, que é um cara também, a gente que é do meio do futebol, né, além de ter sido, né, além de estar naquele momento como o vice-presidente de futebol do Flamengo, tem um histórico enorme na imprensa esportiva, né? E o Kleber veio, entrou e conversamos um pouquinho, assim que quebrou o gelo, ele me chamou para o canto para conversar e eu fui surpreendido. E te confesso que no início eu achei que era até uma pegadinha. Sério? Que ele Cadê falou, a câmera aqui? exatamente. Ele virou para o meu lado e falou: Ney, nós temos um jogo, isso foi quinta-feira, nós temos um jogo no final de semana com o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, mas nós vamos trocar o treinador, né? E o meu nome é você, eu queria saber. Ele falou assim: eu sei que você está com várias propostas de outros clubes. Eu falei, cara, é pegadinha mesmo. Internamente, nenhuma, né? propostas, cara, né? Mas é uma história interessante, cara. Isso se confirmou. Eu voltei para Ipatinga. Ele me falou que me ligaria na segunda-feira. Então você imagina como que foi Ficou no final de esperando. semana. Sábado, domingo, conversando com a minha esposa. Pô, tá acontecendo isso, pode acontecer. E me colocava como um profissional de uma equipe de Série C do futebol brasileiro, que era Ipatinga naquele momento, embora estava ali há 1 ano e 6 meses fazendo campanhas muito boas, né? Isso se confirmou. Na segunda-feira o Kleber me ligou, pega a sua comissão técnica todas, o supervisor do clube aí, o Isaías Tinoco, vai te ligar, você tem que estar aqui agora segunda-feira já para dar um treino e tal, pá. E para te confessar, não discutimos nem salário, discutimos nada, É cara. mesmo? Só foi. Cara, foi pro Flamengo. Caiu a ficha que horas? Quando chegou chegou na Gávea, Gávea, a ficha aí na hora caiu. da apresentação. E é muito legal, cara, porque é interessante contar isso, porque no dia que o Kleber me ligou, ele me ligou por volta de 7 horas da noite, entre 6 e 7 horas. E ele falou: pode vir, agora se prepara, que eu vou te anunciar agora como treinador do Flamengo. Bom, aí depois que ele anunciou, meu telefone celular tocando, atendendo imprensa. Na época a gente usava muito telefone fixo, né? Não é da época de vocês, mas a gente tinha um é telefone. da nossa época. Tinha um telefone Já é a fixo. segunda vez que ele fala que a gente é muito novo, hein? Olha, eu acho que eu tenho celular 12 da minha anos. Apesar dessas carinhas aqui de jovens. Ó, Ney, obrigado. Viu? Celular da minha Obrigado. esposa tocando aqui, atendendo todo mundo, imprensa. Enfim, terminou 1 hora da manhã com a imprensa dentro da minha casa, dando uma entrevista especial dentro de casa, né? E no outro dia, segunda-feira de manhã, fui para o Rio de Janeiro. E, cara, eu me coloco assim como um cara privilegiado, né? Porque se você for olhar esse caminho, né, um clube, né, como o Flamengo, né, é o clube de maior torcida no futebol brasileiro, com o histórico que tem, pegar um treinador de Série A e colocar ali, e ainda bem que deu certo, porque eu fiquei 1 ano e 4 meses à frente do Flamengo, no momento que o Flamengo trocava de treinador de 3 em 3 meses, e eu me lembro que teve um momento que eu bati a marca do Zagallo. Para mim isso é uma referência, né? O Zagallo teve um momento que teve um jogo, falou: o Ney tá batendo a marca do Zagallo, que é o treinador que ficou nos últimos Que é muito anos. louco, né, que Ney? Se você for exatamente. pensar como, assim, a vida útil do treinador de futebol nos clubes, e isso não é diferente agora, é muito Exatamente, curta, né? A muito gente vê um Abel curta. Ferreira há 3 anos no Palmeiras, mas é algo Que é muito raro, raro, né? o E num treinador do Flamengo Fortaleza, completamente raro. diferente, tá? Não, totalmente. Não, e narrativa. outra, né? Em termos de estrutura, Apesar de ser diferente em termos de estrutura, E de essa investimento. cultura não é diferente, não porque é esse ano, quantos treinadores do Flamengo Não, teve? hoje em dia no futebol brasileiro, o treinador que fica 1 ano no clube tem que soltar foguete, né? Assim, é impressionante a troca de treinadores. Eu não tenho um número aqui, mas eu creio que o Campeonato Brasileiro está terminando aí, talvez com o Abel, que ficou o ano inteiro, o Renato Gaúcho, Voivoda. Voivoda e quem mais? Talvez o Caixinha treinador do também. Bragantino, Caixinha né? também, Caixinha, Eu acho que começo. 4 já é um recorde. já é um nos recorde. últimos anos. sem Diniz brincadeira. também, acho que começou o Sim, brasileiro. Sim, acho Diniz que também. são, 5, né? então já é um recorde. Já Com certeza. é. Já tá bom, já. Tiveram Nos 4, outros 5 anos não passava de técnicos. 3 ou 4. Sem dúvida, né? Então foi muito legal essa, e a história foi essa mesmo, Leandro, que você Procede, falou. né? Procede, E até pegando carona nessa pergunta do Leandro, você disse, né, que você teve aí um pulo muito grande, Uhum. que foi
de um time da Série C para o time de maior torcida do Brasil. Você acha que hoje está mais difícil de fazer essa ponte? Porque assim, a gente vê muito a valorização de treinadores de fora e a gente não vê times grandes apostando em jovens que surgem. Por Aham. exemplo, né, o Carpini, que é um treinador que surgiu esse ano no Água Santa, levando o Água Santa para a final do Aham. Campeonato Paulista, ele foi para o Juventude, que é um time de boa expressão, Aham. mas é muito difícil você ver um cara como o Carpini, por exemplo, indo para um Flamengo, para um Isso. Palmeiras, para um São Aham. Paulo hoje em dia. Você acha que está mais difícil fazer essa ponte? Olha, eu acho o seguinte, para se tornar um treinador de Série A do futebol brasileiro, a Série B, é um caminho muito árduo, muito difícil, principalmente para quem não foi jogador profissional, né? A minha história é uma história, eu tentei ser jogador, joguei amadoramente, depois fui cursar educação física, depois fiz um caminho, como eu falei anteriormente, muito difícil de ser trilhado. Primeiro 3 anos como preparador físico na base do Atlético Mineiro, depois 10 anos como treinador na base do Cruzeiro, passando por todas as categorias sub-15, sub-17, sub-20. Eu acho que aí foi a minha escola, né? Se eu tenho um curso de educação física, eu acho que o meu doutorado, né, ele foi ali na base do Cruzeiro. Além de ter essa oportunidade de todo ano montar a equipe, na base você testa atletas, né? O atleta vem com sonho, você que avalia, aí você monta a equipe, no ano seguinte desmonta, tem que montar outra equipe e tem essa oportunidade de colocar uma equipe jogando um 4-4-2, um 4-3-3, um 3-5-2, a gente aprende muito na base, né? Além, né, de estar num clube que passam grandes treinadores no profissional, né? Então, um período que eu trabalhei na base do Cruzeiro, eu acompanhei o trabalho do Enio Andrade, Antônio Lopes, Levi Coupe, Carpegiani, Paulo Tuori, Filipão, Vanderlei Luxemburgo. Em 2003, na campanha do Cruzeiro, né, que foi campeão brasileiro, Copa do Brasil e Mineiro, eu estava ali do lado do Luxemburgo, eu era o treinador do Sub-20, então a gente aprende muito, né, com isso. Então é um caminho difícil. Agora eu acho que hoje está mais concorrido, né, talvez há 5, 6 anos atrás, o futebol brasileiro para o treinador, o espaço era só para o treinador brasileiro. Com essa abertura para o treinador estrangeiro, aumenta, né, essa competitividade e fica mais difícil. Então, se reduz, né, o espaço. E acho que nisso o Brasil ele perdeu aí alguns jovens treinadores com qualidade. Hoje você vê o Jardine, faz um trabalho de excelência no México. É um treinador que teve oportunidade aqui no São Paulo, depois foi campeão com a seleção, né? Mas como o mercado ele está muito aberto, fica concorrido, né? E a gente tem vários treinadores. O Chamusca hoje, o Pérez Chamusca, ele é um dos principais treinadores da Arábia Saudita e não tem mercado no Brasil, né? Então, tem treinadores lá fora fazendo trabalhos bons. O próprio Thiago, agora que está no Botafogo, acabou de fazer um trabalho bom agora também no Peru. Então, eu acho que essa concorrência hoje está mais difícil, né? Agora, todos nós, independente da competência ou não, o treinador ele é muito dependente desses resultados iniciais, porque rapidamente já bate o carimbo. Esse treinador ele é ofensivo, ele é defensivo, esse treinador ele demora a fazer uma substituição, esse treinador escala mal, mexe mal. Aí fica dependente do resultado. Eu, no meu caso específico, os meus resultados iniciais foram todos positivos, né? Eu já falei do Ipatinga, no Flamengo chegamos, Copa do Brasil campeão carioca, fiquei 1 ano e 3 meses, fui para o Atlético Paranaense, peguei o time zona de rebaixamento, tiramos de rebaixamento, né? O Botafogo também mesma coisa. Então, assim, eu de 2005 que eu comecei no Ipatinga até 2015, todo o trabalho que eu peguei foi um trabalho, sim, com excelência, né? Trabalho que deu resultado. Quando saí do São Paulo, fui para o Vitória terminou o Campeonato Brasileiro em 5º colocado. Até há 2 anos atrás, era a melhor campanha de um clube nordestino dentro de um Campeonato Brasileiro de pontos corridos, né? Então, esses trabalhos, esse trabalho meu até 2015, ele foi muito vitorioso, né? Então, eu acho que o treinador, quando ele é lançado, ou ele tem essa oportunidade,
né? Recentemente, por exemplo, a gente viu o Jair Ventura no Botafogo. Ele era um auxiliar técnico, né? O Jair Ventura é um treinador, é um profissional que, quando eu cheguei no Botafogo, estava fazendo estágio. Eu pedi para contratar, ele me acompanhou. A gente precisava de um profissional para fazer scout. E depois ele ficou com o Ricardo, né, Ricardo Gomes. O Ricardo veio para o São Paulo, ele não veio. Pegou a equipe e conseguiu, nessas 2, 3 oportunidades, o time ganhou. Vamos segurar. E emplacou e virou treinador. Então, ele teve essa oportunidade no início e ela deu certo. Então, tem alguns momentos que a gente tem treinadores com muita qualidade e tem 1 ou 2 oportunidades no início da carreira, trabalha legal, trabalha bem, mas a bola não entra, o resultado não encaixa e acaba você perdendo aí talvez um treinador com muito potencial brasileiro. Eu acho que você, né, virar, né, treinador, ele é muito difícil, até porque a gente tem poucas equipes no futebol brasileiro para você trabalhar, né? Ney, você que esteve aí na seleção, né, e caminhou tão perto, né, na CBF, qual que é a sua visão sobre o técnico da seleção brasileira? E eu te explico isso porque a CBF ela bate, né, o martelo de que o Ancelotti será o treinador a partir de julho de 2024, né, que quer apostar num técnico estrangeiro, que está tudo certo para isso, né? Qual que é a sua visão? O Dorival, por exemplo, fez uma leitura de que ele acha que existem ótimos treinadores aqui no Brasil, de que não é necessário uma aposta num treinador estrangeiro, né? Ele citou, por exemplo, o Diniz, fez muitos elogios, né, no papo que nós tivemos com ele esse ano. E eu queria entender qual a sua leitura. Se acha que é o momento da seleção fazer essa troca, fazer essa aposta para um treinador estrangeiro, ou se é um momento de continuar, talvez estender o trabalho do Diniz, apostar num Dorival. Qual que é a sua ideia com relação a Olha, isso? eu vou sentar na cadeira do presidente da CBF aqui, né? Isso. Existe uma pressão enorme, né? Não vou falar de todos, né? De torcedores. Está em voga no futebol brasileiro que o treinador estrangeiro, ele é a salvação de qualquer clube brasileiro. Isso devido ao bom trabalho do Jesus no Flamengo em 2019, ao trabalho do Abel no Palmeiras, que não se discute, né? Então, o trabalho no Fortaleza também de um treinador estrangeiro, mas já passaram vários treinadores estrangeiros no país que bateu aqui, que a gente nem lembra mais, bateu 2, 3 meses, Sim. entrou na cultura e se perdeu. Então, existe hoje uma pressão muito grande. E a gente está falando do Ancelotti, que é um treinador de ponta, né? Quem sou eu para falar? Eu acho que não é um treinador para a seleção brasileira. Eu acho que é um bom nome para treinador para a seleção brasileira, sim. Mas eu concordo com o Dorival. Eu acho que a gente tem bons treinadores. E acho que o Diniz é um bom nome. Agora, eu acho que a maneira como foi feita, eu acho que ela foi feita errada. Né? Então, eu acho que desde o início já deu um carro para o cara, falando que praticamente ele é um interino. Talvez tenha vendido um sonho internamente que a gente não sabe, que de repente o trabalho dá certo, fica você mesmo, mas já é uma pressão muito grande, principalmente num momento que a seleção brasileira ela tem que passar por uma mudança, uma reciclagem, tem muito uma geração toda aí parando, tem uma geração nova para ser testada, né? E acho que um treinador brasileiro que conhece a cultura seria uma pessoa ideal para fazer essa transição, essa mudança, como o Mano Menezes fez lá em 2010 e 2011, que eu acho que é uma das grandes injustiças do futebol brasileiro da seleção dos últimos anos, é essa, o Mano não ter disputado a Copa do Mundo de 2014 como treinador da seleção brasileira. Ele fez um trabalho de limpagem, de mudança, né? E acho que o Diniz tem esse potencial de fazer e uma forma de jogar diferente, que eu acho que tinha que apostar nisso e dar um tempo para ele trabalhar. Outro detalhe, só te interrompendo rapidinho, né, que além de ter dado um cargo de interino para ele, para um treinador que tem um estilo de jogo que não é de Precisa de interino. treino, Demanda, né? é um estilo muito Treino, né? autoral, né? Exatamente. Mas aí que eu falo que a forma como foi feita está errado, porque pega um treinador que está no Fluminense e tem que dividir, né, entre duas coisas, né? Eu acho que o Diniz, cara, né, embora estava ali em final de Copa Libertadores, né, assim, cara, pega a seleção brasileira e toca o projeto, né? E logicamente que não sei se ele deixaria o Fluminense para aceitar isso, né? Mas eu acho que essa forma ela foi muito conduzida, sabe? Assim, né? Se o Diniz não aceitasse, eu acho que o próprio Mano Menezes, né?
Infelizmente teve todo esse problema com o Cuca, né, porque já são questões pessoais. Acho que é um treinador que foi injustiçado no futebol brasileiro, que eu boto ele na mesma linha do Diniz. O Cuca sempre mostrou nas suas equipes alguma coisa diferente na forma de jogar. Talvez poderia ser o Cuca, né? Então, para realmente chegar e assumir e fazer isso. Mas eu acho que o Diniz, por merecimento, né, ele chegou com, né, esse cargo de treinador da seleção brasileira. Pena que eu acho que ela foi muito mal feita a condução desse processo todo, entendeu? Você quer fazer uma pergunta? Não, pode falar. Aproveitando que você está falando de seleção, eu queria voltar um pouco no teu trabalho da seleção sub-20. E assim, essa geração de agora que a gente vê na seleção brasileira, a seleção principal, alguns daqueles jogadores que você treinou e que você foi campeão são as grandes estrelas. É Neymar, é Casimiro, enfim. E havia muita expectativa em cima daquela geração. Você que foi um cara que teve muito contato com eles, né? Que conheceu muito bem eles e logo no momento em que eles estavam explodindo. Você também achava que a seleção iria mais longe com essa geração? Você achava que alcançaríamos melhores resultados? E até pensando também individualmente, por exemplo, no Neymar. O Neymar, para mim, em 2015 ele foi injustiçado. Ele deveria ter sido o melhor jogador do mundo. Mas você acha que ele poderia ter tido mais conquistas com a seleção e pessoalmente? Não, eu acho que poderia ter melhores resultados e vou longe ainda. Acho que deveria ter jogadores dessa geração ainda que poderiam ainda estar sendo convocados. Por exemplo, o Dudu. Eu acho que o Dudu, nos últimos anos, foi um dos melhores atacantes que a gente teve aqui, né? É um jogador que ele nunca foi valorizado. Embora ele tenha sido depois, ele teve uma convocação depois com o Mano Menezes, né? Mas é um jogador, né, que depois foi para a Rússia, voltou, né, foi para o Grêmio, fez um trabalho bom. O próprio Oscar também, eu acho que ele teve uma escolha pessoal de ir para a China, ficou um pouco isolado. Por exemplo, a Copa do Mundo do Oscar em 2014, a gente estava até falando sobre isso aqui antes, né? Embora o resultado do Brasil tenha sido péssimo em 2014, mas o Oscar fez uma boa Copa do Mundo em 2014. Né? Então é um jogador que poderia, né, ainda estar servindo a seleção brasileira. Eu acho que tinha o Fernando, o volante, também com muito potencial, que poderia ter tido a oportunidade, né? O Alan, que foi formado no Vasco e depois foi para a Itália, chegou a ter uma convocação também para a seleção principal. Acho que ele poderia também ter entrado um pouco mais em outras convocações. E era uma seleção realmente, né? Se juntando ali, o próprio Lucas Moura também, né? O Lucas, ele teve no PSG, depois foi para a Inglaterra. Ele teve alguns momentos interessantes que poderia ter ainda uma oportunidade dentro da seleção brasileira, porque acontece muito isso. De repente, um jogador brasileiro ele tem uma história dentro da seleção brasileira desde a base, de repente vai para um clube na Europa e de repente não está bem lá, mas o cara conhece tão bem a casa da seleção, né, que ele vem na seleção, ele mantém um ambiente e principalmente dentro de uma geração que ele conhece bem e se sente confortável. Agora, o sucesso que essa seleção teve na Sub-20, logicamente que depois, quando terminou o Mundial, a gente imaginava que realmente era uma seleção que ia trazer... a Hexa teve essa possibilidade, né? Então a gente... mas eu acho que tem uma pequena chance ainda com esses jogadores um pouco mais experientes agora à frente, né? A gente torce para que o Neymar se recupere, porque eu acho que ele é a grande referência técnica que a gente tem no futebol brasileiro como atleta, que o Casimiro continua jogando em alto nível, né? São jogadores que já estão batendo aí 33 anos na próxima Copa do Mundo, né? Mas, assim, das últimas gerações do futebol brasileiro aí, eu acho que foi uma geração assim com muito talento, que infelizmente na equipe principal não conseguiu trazer esse título mundial. Né? Eu queria fazer uma pergunta para você sobre escolhas de carreira. Na seleção sub-20, talvez você estivesse ali no auge da sua carreira, né? Você não só era o treinador da seleção sub-20, foi campeão sul-americano e foi campeão mundial, você também tinha um trabalho de coordenação da base ali, era uma coisa mais ampla ali, você era parte de um projeto importante na CBF, e aí você optou por aceitar o convite do São Paulo naquele momento, né?
Imagino que tenha sido uma escolha difícil, né? Uhum. Queria que você falasse um pouco de como foi esse momento de aceitar a escolha. E aí você faz um trabalho no São Paulo que começa muito bem, como você Isso. falou. Uhum. Tem um título, que era uma coisa que o São Paulo não tinha havia muito tempo e ficou muito tempo sem ter de novo, o título da Sul-Americana. Mas depois daquele trabalho do São Paulo, você não consegue repetir na sua carreira, por inúmeros motivos. Aham. A gente já falou aqui dos vícios do futebol brasileiro, né, do que os treinadores são vítima. Por inúmeros motivos, você não consegue repetir aquele mesmo sucesso, aquela mesma quantidade de títulos, de conquistas da primeira metade da sua carreira, digamos Aham, assim, né? aham. Então eu queria que você falasse como foi essa opção de largar a seleção para ir para o São Paulo, se você mudaria alguma coisa nesse processo e o que você leva do São Paulo, se você acha que depois de sair do São Paulo, sua carreira mudou de alguma forma. Olha, primeiramente, em relação à seleção, o meu trabalho na seleção ele era mais do que ser o treinador do sub-20. Eu era responsável por todas as seleções. Quando eu cheguei na seleção, contratado como treinador, as seleções sub-15, sub-17 não tinha treinadores. Ia ter uma convocação, Não tinha eles fixo, né? eles iam no clube, pegavam um treinador de um clube, vinha só para aquela competição e retornava. Então eu consegui, dentro do convencimento, a gente montar a comissão técnica para cada seleção. Aí eu levei para trabalhar comigo o Marquinhos Santos, né, e o Emerson Ávila, né, que trabalhavam, né, o Marquinho trabalhava na base do Curitiba e o Emerson Ávila na base do Cruzeiro. Eram, na época, dois profissionais muito conhecidos na base, né, conhecia todos os atletas, e a gente foi muito feliz na contratação desses dois profissionais. E com isso, eu era responsável, né, a gente disputou Sul-Americano com Sub-17, Sub-15, mundiais, né, com participações e conquistas também. Mais do que isso, na seleção, né, eu fui um profissional que na época estava tendo muito problema nos clubes, no trabalho de base, um clube roubava jogador do outro, assim, estava Era meio terra sem lei, né? meio assim muito ruim de se trabalhar. Eu consegui pela primeira vez, né, na CBF, eu fiz um congresso na Granja Comari, convidando todos os coordenadores técnicos dos grandes clubes brasileiros, e a gente fez uma primeira reunião na Granja. Dali se formou uma comissão que ela existe até hoje, e hoje já tem um funcionamento melhor nas categorias de base, né? Hoje tem uma diretoria formada que teve origem lá. Então eu até me orgulho de ser a pessoa, né, que ajudou nesse processo da base. Hoje a base se comunica melhor, né, sobre isso, né? Então foi um trabalho com sucesso em termos de resultado dentro de campo e fora de campo também. Em 2012, né, logo depois que a gente foi campeão mundial em 2011, 2012 a gente realizou alguns torneios, né, como eu falei anteriormente, já estava mudando a geração em 2012, e praticamente no meio do ano eu tive uma investida, né, uma sondagem do São Paulo, através do Adalberto Batista, que era o diretor de futebol, com a possibilidade de sair da CBF e ir para o São Paulo. O que aconteceu nesse momento? Justamente quando eu recebi essa sondagem, o Ricardo Teixeira tinha acabado de sair da CBF e tinha entrado o Marim, né? Então, paralelamente ao trabalho comigo, né, do diretor de futebol, o Juvenal, presidente do São Paulo, fez um contato diretamente com o Marim, falando essa possibilidade de me liberar para vir trabalhar no São Paulo, e realmente era uma proposta muito boa de um clube que me daria condições de lutar por títulos, né? E eu me lembro que a gente estava ali, né, já montando o projeto para Londres, né? O Mano seria o treinador em Londres, eu iria juntamente com ele na comissão técnica, mas eu tive essa reunião com o Adalberto. E, paralelamente, né, com a saída do Ricardo, teve um momento quando a gente foi, inclusive no dia que ia sair a convocação, né, a lista dos atletas que iriam para Londres, o Marinho me chamou, né, e conversou: acho que você não deve perder essa oportunidade de ir para o São Paulo, tal, né. Então, como eu já estava em dúvida, não em dúvida devido ao Clube São Paulo, que um lado queria, logicamente, trabalhar no São Paulo, mas em dúvida de deixar a seleção brasileira, Claro. estava indo para uma Olimpíada, estava juntamente com o Mano, a possibilidade real de continuar um trabalho com qualidade. Mas quando o presidente vem até você e fala: Melhor cara, você ir. vai. Cara, aí, né, eu conversei com o Mano, né? Na época, eu conversei com o Andrés, que estava lá,
e eu decidi por sair, e acho que foi uma decisão acertada, né? Então, passei um ano à frente do São Paulo, meus números do São Paulo são números bons, tá? São números bons. Infelizmente, a gente tirou o São Paulo de uma situação desconfortável do Campeonato Brasileiro de 2012, terminamos em quarto colocado, né? Naquela época só os 4 primeiros iam para a Libertadores, então além do título da Sul-Americana, a gente tinha conseguido já uma vaga na Libertadores através do Brasileiro, e depois, né, naquele ano o Brasileiro terminou antes da Sul-Americana. A gente terminou o Brasileiro no dia, se não me engano, 6 ou 7 de dezembro, e a final da Sul-Americana foi dia 12. Ter terminado em quarto colocado nos deu já uma garantia de Libertadores do ano seguinte. E o que aconteceu no São Paulo no ano seguinte foi uma Copa Libertadores, né? Que é uma torcida apaixonada pela Libertadores. Na realidade, o clube não se reforçou para a Libertadores, né? Eu me lembro que eu indiquei o Dudu, né? Indiquei, na época, o Montijo estava saindo do Cruzeiro, né? A possibilidade de vir para o São Paulo, ele foi para o Santos. O Vargas, que estava na Itália, a gente trabalhou com ele na negociação, acabou o Grêmio passando na frente e ele foi para o Grêmio. O Goulart estava no Goiás, a gente fez um trabalho, né, da minha parte como treinador para trazer o Goulart, e o clube não conseguiu trazer, ele foi para o Cruzeiro e se transformou o jogador que foi. E o São Paulo, ele se reforçou com alguns jogadores que foram destaque, né, em clubes do interior de São Paulo. A grande contratação foi o Lúcio, né, zagueiro, né, e trouxe o Aloísio do Figueirense, né? Então, na realidade, a gente não se reforçou muito para essa competição. E a gente passou da primeira fase jogando mal, né, classificamos, e depois pegamos o Atlético Mineiro nas oitavas, num momento muito interessante, inclusive o Atlético foi campeão, né? Mas eu me lembro que naquele jogo o São Paulo estava até melhor até a expulsão. Mas a gente a gente ganhando de 1-0, tivemos jogador expulso aos 30 do primeiro tempo, e aí o Ronaldinho, inspirado, bebeu água, pediu uma água, virou o jogo para 2-1, né? E aí, bom, aí termina a Libertadores, né, com desempenho ruim. A gente tinha sido eliminado no Paulista também, nos pênaltis para o Corinthians, no Morumbi. Então aí vai somando, né, esses resultados negativos, né, e definiu-se por minha saída, né. Mas vale que depois do São Paulo eu fiz um trabalho de 2013 muito bom no Vitória, como eu já falei anteriormente. Peguei o Vitória no Brasileiro em 12º colocado e a gente terminou em 5º. E depois veio, né, uma opção minha de vida de 2016, dar uma parada. Eu mudei do Brasil com a família, a gente foi para os Estados Unidos, fiquei um ano parado, um ano sabático. Retornei em 2017 no esporte, não foi uma campanha legal, embora tenha deixado o esporte no final do estadual, nas quartas de final de Sul-Americana, só que a gente perdeu a final da Copa do Nordeste para o Bahia. E é mais aquele detalhe do treinador. Perde um título, aí a pressão vem e optaram. Então, na realidade, foram 3 meses de trabalho muito intenso, onde praticamente você não treinava, porque as equipes do Nordeste, o início de temporada é muito difícil. Eles têm um campeonato estadual, tem um campeonato, a Copa do Nordeste, a equipe que está disputando Copa do Brasil e você disputando a Sul-Americana ainda. E logo depois começa o Brasileiro. E a Copa do Nordeste tem um peso enorme, enorme. E são todos, são todos campeonatos que valem muito. Vale muito. Os estaduais também, a rivalidade. Nós chegamos à final contra o Bahia e perdemos. Então foi um trabalho bem feito também. Só que ele não foi coroado com o título, né? E em 2018 eu acho que eu fiz um baita de um trabalho, embora não tenha aparecido nacionalmente na Série B, que é o Goiás. Peguei o Goiás em 19º colocado. Foi onde você ficou mais tempo, né? Exatamente. Eu fiz o trabalho, a gente fez um trabalho de recuperação. O Goiás subiu para a Série A em 2019. Por opção, eu não renovei o contrato, deu uma parada, e começou 2019 o Goiás na Série A não indo bem. Aí eu voltei e a gente tirou o time mais uma vez de zona de rebaixamento e terminou 10º colocado, né? Então avalio que foi um trabalho bom também, embora ele não tenha tido uma projeção. Destaque. Só que depois vem a pandemia. Eu acho que aí sim, os 2 trabalhos que eu fiz em 2020 no Cruzeiro, num momento que era uma oportunidade que eu queria na minha carreira, mas peguei num momento muito difícil, o Cruzeiro com muita dificuldade na Série B, né, com vários problemas estruturais, né?
e fiquei apenas 7 jogos à frente do Cruzeiro e depois fui para o CSA. Então foram os meus 2 últimos trabalhos que realmente foram trabalho que não tiveram assim, resultado dentro de campo, né? Mas avalio que assim, o que você falou, acho que até final de 2013 foi bacana, 2014 eu voltei no Flamengo, não foi legal, foi apenas 7 jogos à frente, uma passagem muito curta, né? No Flamengo em 2014. Aquele caos que era o Flamengo. Exatamente, foi ali que depois dessa passagem no Flamengo, voltei no Curitiba em 2015 e eu optei, que foram 2 trabalhos também que não foi legal, Flamengo e Curitiba em 2015, já tinha sido campeão no Curitiba em 2010, como foi anteriormente, aí em 2016 eu resolvi dar essa paradinha. A gente estava até falando, né, Ney, antes que a gente estava falando fora do ar, que a gente entrevistou o Dorival Júnior e ele falou que, assim, uma coisa que ele mudaria na carreira dele era escolher melhor os trabalhos, não aceitar todas as propostas pela ânsia de trabalhar. Porque você até estava brincando não, falando sério. Né? É difícil falar não, né? É difícil falar não. Você quer trabalhar, né? Quer trabalhar. Mas será que é uma coisa que você faria porque diferente? Tem hora que você tem um desafio, cara. Você sai de uma equipe grande, mas vem uma equipe de porte médio ali, que você olha para o elenco, você olha para a estrutura do clube. Ou às vezes até outra equipe grande, né? Eu gosto de trabalhar muito em clube que tem categorias de base. Por exemplo, quando eu saí do São Paulo, tive uma proposta para ir para o Vitória. Cara, o Vitória é uma das equipes que mais tradicionais no futebol brasileiro em termos de base, de revelação de atletas, né? Como é o América Mineiro, são clubes ali de intermediário, mas que tem um histórico muito legal em termos de lançar jogadores, né? E era um desafio, deu certo. E foi um trabalho que a gente lançou alguns jogadores, entre eles que está jogando hoje tem o Zé Wellison, que está no Fortaleza, que foi um jogador que eu lancei. Né, tinha o Marcelo também, que é um volante que foi para fora do país, depois voltou no Botafogo. Então, isso passa batido em alguns momentos para o torcedor, até para a imprensa também, mas, assim, eu gosto de botar no meu currículo esse achado, né, de jogador da base, né, que você ajuda nessa transição da base para o profissional, e eu já fiz isso assim, muitas vezes em grandes clubes que eu passei, né. Ô Ney, só para não perder, né, e já te pedindo desculpas, né, por essa pergunta. Aliás, tem uma passagem interessante nossa, em 2012, no meio daquele furacão da novela Ganso, São Paulo, Santos, eu, como setorista do Santos, né, eu embarquei numa viagem com alguns amigos para o Morumbi para assistir um jogo da Sul-Americana. Falaram, vamos lá. Eu falei, não, gente, eu tô aqui, não, vamos lá, eu fui. Te convidaram de sopetão mesmo. Disfarçado. Aí eu sentei lá, vi o jogo. Torcendo contra o São Paulo. Tranquilo. Marca esse cara aí. Até aí, vendo o jogo, escondendo e tal. Aí daqui a pouco, aí começa a bater aquela veia de jornalista. Eu falei, caramba, né? Eu não tenho matéria para amanhã. Acho que eu vou descer lá no vestiário. Vamos ver se eu arrumo alguma coisa. Vou lá na sala de coletiva. Aí eu desci, você tava dando a coletiva lá do pós-jogo. Eu não me lembro exatamente se era quarta de final, oitava de final. E aí eu pedi lá pro Juca o microfone. Eu falei, quero perguntar aqui. Quando o Juca me dá o microfone, eu falei, Ney, tudo bem e tal? Sobre o Ganso, né? Você já conversou com ele e tal? Aí você falou, ó, final da coletiva aqui, gente. Sério? Você já havia combinado previamente que não falaria sobre Paulo Henrique Ganso, porque era um assunto que estava realmente saturado. Ou seja, ele causou. Eu causei na coletiva. A cicatriz tá até saiu. hoje. Educadamente você falou, gente, eu falei aqui, eu avisei, mas tem colega aqui que não quer. Desculpa, cara. Desculpa nada, o cara foi de bicão. Não, eu que ali apareci, agora vocês têm pergunta desse nível. Vocês têm que entender o seguinte, cara. Eu não sei nem quanto ficou esse jogo aí. Cara, não foi de lembro. bicão, Eu não lembro. Não sei se foi quarta Mas, final, cara, tal, tem alguns momentos, cara. Eu acho que uma das coisas mais massacrantes pro treinador é essa entrevista pós-jogo, cara. Imediatamente muito após, né? pesado, Coisa que, inclusive, cara. o Abel reclama, né? Reclamou É muito abertamente. pesado, cara, porque você já sai. Não é só o estresse do jogo, o pré-jogo, a semana, depende do jogo, você passa uma semana extremamente assim, estressada, de cobrança dos seus atletas, você estuda o adversário, aí tem um momento do jogo, sua opinião, você define para uma escalação, você já chega no estádio, por que entrou fulano de tal, por que saiu de fulano, por que você substituiu? Então chega alguns momentos, e você tem alguns momentos que tem que dar um pouquinho de entender alguns momentos, algumas reações de alguns treinadores, a né, cabeça quente, jogo, adrenalina. cara, porque a pressão é uma pressão muito grande, porque eu acho que é a única profissão que você tem que ficar justificando o tempo todo o que você faz, explicando tudo, cara.
porque a programação que você faz, você tem que explicar. Por que o treino não é de manhã e à tarde? Por que não é 2 períodos? E às vezes são tem que ouvir detalhes. pergunta de quem nem sabe do que está falando. né? Assim, Exatamente. o cara nem sabe Mas do que você E treinou. é uma pedra escorregadia, né? Nem qualquer frase ali qualquer fora frase. pode ser vocês uma são, Repercute, vocês são expert nisso, né? Tem hora que você fala um pouquinho legal, mas pega um Não, e essa ganchozinho, nosso, e a essa gente nossa tem que passagem virou, né? Ney Franco se irrita com perguntas. é? Não minha, tá? Mas o pessoal falou, se irrita com perguntas sobre ganso, Ele tem adora na casa silêncio. dele guardado, tá? As manchetes. E eu só Essa queria. estava guardada no fundo do coração até hoje. Não, eu queria pedir desculpas, né? Mas eu também não sabia e o Ney também, né? Não sabia que eu Tava cheguei combinado, ali. tava Exatamente. Né? Com relação às pessoas, é até bom para você esclarecer, né? A minha última pergunta, né? Com relação àquela polêmica declaração do Rogério, que muita gente associa ao declínio, né? Ao sumiço, digamos, da sua carreira, àquela frase, né? Gostam de associar quando o Rogério diz, né? Que se tivesse uma função importante, fosse dirigente, que ele realmente já teria te demitido há muito tempo. Como é que você hoje digere isso? Como cai para você? Cara, É um assunto incômodo? Não, incômodo. Eu te digo que é um assunto sim, muito incômodo, porque os meus números no São Paulo eles foram mascarados totalmente em função desse caso. problema com o Rogério. De uma frase que... Então eu me sinto um treinador totalmente assim, acho que não valorizado, né, pelos números que eu tive no São Paulo, ou pela imprensa paulista, pelo torcedor paulista, pela direção paulista, né? Então, e é um clube que eu trabalhei muito, né? E tive resultados, com os números bons. Mas ficou marcado uma eliminação de Copa Libertadores. Mas eu acho que isso não tem associação nenhuma, né, da minha carreira pós-São Paulo com a declaração dele, porque depois eu já falei do Vitória, já voltei no Flamengo, que é um time, né, do mesmo porte do São Paulo, né? Voltei no Curitiba, né, no próprio trabalho no Goiás, né? Então, o Cruzeiro, voltei no Cruzeiro, que é um time, né, com o mesmo nível de São Paulo e Flamengo. Então, na realidade, foram alguns resultados mesmo meus que não deram, né? Então eu não tenho que transferir responsabilidade para isso, né? Então, né, e como eu falei anteriormente, o trabalho do Vitória é um trabalho espetacular em termos de número, né? Embora nacionalmente talvez não tenha tido essa repercussão, para não ser um clube de um eixo como é o Rio, São Paulo. Se o Vitória estivesse dentro desse contexto Rio-São Paulo, né, era um feito que a gente tinha feito com Vitória, né? Mas eu não acredito que uma declaração dessa possa ter me atrapalhado E nem é uma minha coisa que você carreira. carrega, assim, é um assunto talvez que seja incômodo, né? É incômodo, Eu mas hoje, que mais você maduro, não acho uma coisa que foi desnecessária, sabe? Essa coisinha Essa troca de farpas na pública, mídia. né? E também, eu não entendi porque isso nasceu na época, né? Mas hoje, cara, já maduro, isso faz parte da história, Sim. né? E logicamente, todo lugar que eu chego, principalmente na imprensa em São Paulo, né? Esse é um assunto que, para mim, já é jornal antigo, só serve para embrulhar peixe. Não, tem 10 Mas anos, né? você também não pode... A gente está falando de algo de 10 anos atrás. Exatamente. E como que é para você ver, por exemplo, o próprio Rogério, não sei se tem algum outro jogador que foi treinado por você, se aventurando ali do outro lado como treinador, né? Porque não é uma vingança, não é isso, mas assim, você vê eles também provando do que você prova e os outros treinadores provam, tipo aquele papo de mãe, quando você for mãe você vai saber o que eu tô falando, Quando você entendeu? for treinador, você vai ver. Exatamente. Embora seja dentro da mesma área, né, que é o futebol, mas é um outro mundo, é totalmente diferente, né? O jogador, ele tem a sua responsabilidade, ele é o artista do jogo e tal, só que ele divide essa responsabilidade ali durante o jogo com mais 11 atletas e com outras possibilidades do banco para entrar, né? E o treinador, embora seja a área do futebol também, já é um outro mundo totalmente diferente, é uma coisa bem paralela, né? E como treinador você tem que tomar decisões, você tem que gerir, você tem que, né, alguns momentos no elenco de 30 atletas definir os 20 ou 22 que vai para um jogo, aí vai ficar lá 8 jogadores meio amargurados que não foram relacionados, dos 22 você define 11 que entra titular, algum que está no banco, porra, eu que deveria ser titular, que não sei o que lá, aí o cara que é titular, de repente ele é substituído,
e fica meio bravinho porque está sendo substituído. Então é um mundo totalmente diferente. E é muito legal você escutar, né? Eu já escutei vários treinadores que são ex-atletas falam isso, né? Primeiramente é Agora eu difícil sei. você tirar a chuteira, né? E depois são, assim, decisões que você vai tomar, que você tem que liderar e que você já também, no trabalho, você chega até uma certa parte. Um momento você fica totalmente dependente dos resultados do atleta dentro de campo. Você foi um baita de um atleta, um Zico, Maradona, né? E de repente você não consegue, e eles já resolveram vários jogos, e de repente, como treinador, o jogo vai tomando uma proporção que você, como treinador, não dá para decidir da forma controlar. como eles Perfeito. decidiam dentro do Exato. campo, e de repente tem um 10 jogando lá que, porra, se fosse eu, fazia isso, fazia aquilo, e até ele de novo, se encaixar e pegar essa postura de treinador, é uma transição difícil, né? E mais uma vez, uma transição que fica muito, muito dependente dos resultados iniciais. Por exemplo, o Rogério começou muito bem a carreira, né? Teve uma primeira experiência no São Paulo, não foi legal, mas depois fez um baita de um trabalho no Fortaleza, né? O Fortaleza até hoje colhe, né, aí os frutos do trabalho realizado pelo Rogério. Depois foi no Cruzeiro, não teve tanto, né, resultado, mas voltou no Fortaleza, fez o resultado, veio no Flamengo, foi campeão brasileiro, com pouco tempo como treinador, né, tem um título brasileiro, né? Então acho que já colocou o seu nome na prateleira de treinadores para treinar os grandes clubes do futebol brasileiro, como vem treinando, né? Ó, a gente Então, vai se estamos nos encaminhando acréscimos para o aí, não? nosso final. Vamos fazer uma perguntinha Posso cada fazer um? uma rapidinha? Fechado? Não, vai, pode ir. Eu queria, À vontade. Ney, eu queria que você falasse assim, se tem algum clube que você passou que ficou um gostinho de quero mais, assim, que você gostaria de voltar para terminar alguma coisa que você não terminou, e a conquista mais especial da sua carreira, assim, qual que você Ó, acha? cara, em termos de título, né? Ó, em termos de clube, cara, eu acho que o Cruzeiro, eu acho que eu peguei o Cruzeiro num mau momento, né? É um Mal é clube que apelido. é um clube que eu tenho uma história muito grande dentro dele. Trabalhei 10 anos na base, né? Trabalhei com vários Sim. jogadores da base que vingaram, né? Jogadores que saíram de avaliação minha, de empineirada, trazer o jogador para treinar e tal, e viraram, né? Então tem uma história com alguns jogadores fantásticos lá, né? Então é um clube assim que eu acho que, sabe aquela coisa, você tem aquele ditado, ó, tava ali na hora certa, né? No Cruzeiro eu acho que eu fui No na time hora certo, errada, na mas hora não errada. arrependo também, assim, né? É um clube assim que realmente eu tive pouco tempo para trabalhar e num momento muito difícil, sabe? Então é um clube assim que eu acho que dos trabalhos que eu fiz, assim que eu mais ressenti, né? Até porque tinha um A histórico ligação antes, né? emocional ali, E né? outra coisa, é um clube que eu conheço muitas pessoas lá Uhum. dentro, né? É o meu estado também, eu sou mineiro, né? Tenho vários amigos e parentes cruzeirenses, e a gente sofre quando treina esse tipo de clube, A porque corneta é a maior. maioria dos contatos que você tem no seu celular de amigos, né? Querem dar Torce para aquela pitaco, né? equipe e você recebe em alguns momentos até algumas mensagens meia pesada, né? Então eu acho que o Cruzeiro é esse clube, né? Que assim que eu assim senti muito ter Uhum. saído dele, né? Embora os resultados não foram Quem sabe bacanas. um dia dê para Ah, quem sabe? voltar e fazer um trabalho Exatamente. lá, né? E Com a sua certeza. conquista mais especial para você? Cara, eu acho que as conquistas, todas elas, eu não dá para botar na balança e falar que essa é melhor. Eu acho que todas elas foram abrindo espaço para mim, né? Eu poderia colocar a Copa do Brasil do Flamengo, mas eu sei que o título mineiro com Ipatinga me levou até o Flamengo. É um do mecanismo, né? A Copa do Brasil com o Flamengo eu tenho no meu currículo, né? Essa conquista que ela pesa muito no currículo. Depois, a Série B conquistado com o título do Curitiba também, campeão da Série B também pesa. O trabalho na seleção brasileira, como eu falei, né, além da coordenação, o título mundial, a Sul-Americana, isso é muito bacana e com os jogadores que eu trabalhei, a Sul-Americana com São Paulo. com São Paulo também, né, tem um lugar de destaque num momento muito especial também da minha vida, né, que eu falei de sair da seleção e pegar um clube com a estrutura que o São Paulo tinha, com os jogadores que tinham, na cidade que representa também, né, dá o apelo que tem da mídia, né, ser campeão dessa Sul-Americana também, ela tem um peso enorme, né,
campeão carioca também, campeão paranaense também, tudo tem o seu peso, é muito difícil você pensar, esse é o meu título principal. Acho que o título principal para mim é ter tido a competência de construído isso e sempre ser chamado para trabalhar nesses projetos. Alguns deram certo, outros não deram certo, mas é a história de qualquer treinador no futebol brasileiro. Você pode pegar o treinador brasileiro mais campeão e ele, né, em alguns momentos você vai perceber que ele tem uma temporada, 1 ou 2 temporadas que não foi legal, mas depois isso mudou. Perfeito. Ney, infelizmente nosso tempo acabou, meu diretor já está aqui, precisamos encerrar, precisamos liberar o Ney. Que nem cobra um treinador, exatamente, exatamente. Tá legal. É o diretor aqui, eu entendeu? não quero provocar nenhuma... Não, se a gente pudesse, a gente ficaria aqui umas 2, 3 horas conversando com o Ney Franco, né? Porque tem muita história, um currículo enorme. O que eu posso dizer para você, Ney, primeiro agradecer, né, a tua participação aqui mais uma vez, e segunda que eu espero te ver em 2024, então, à beira dos gramados, já que esse é o seu desejo. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Foi muito legal estar aqui na casa. Foi uma entrevista muito gostosa, leve. Parabéns, obrigado aí pela recepção. E vamos ver, 2024, tomara aí a gente consiga outro momento voltar aqui, né, trabalhando num grande clube de futebol, para a gente continuar esse nosso bate-papo. Obrigada mesmo, valeu, Lê. Valeu, Isa. Valeu, Klaus. Até a e próxima. obrigada a todo mundo que ficou com a gente também. Lembrando que segunda, quinta e sábado é dia de 45 minutos. Compartilhe essa entrevista com geral, curte, se inscreve na Placar TV e até a próxima. Valeu.